Gênesis 2, do 7 ao 23. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. O nome do primeiro é Pison, ele percorre toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro daquela terra é excelente. Lá também existe o bidélio e a pedra de ônix. O segundo, que percorre toda a terra de Cuxi, é o Gion. O terceiro, que corre pelo lado leste da Assíria, é o Tigre. E o quarto rio é o Eufrates, verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, o Senhor Deus o trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Verso 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher, e a levou até ele. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Senhor, nós estamos diante da tua santa palavra, e obrigado porque o Senhor tem nos ensinado. Obrigado pelo Senhor ter deixado, ó Deus, as escrituras para nós, para nos guiar, nos mostrar, ó Deus, o caminho sobremodo excelente que o Senhor tem para cada um de nós. Eu quero, Senhor Deus, nessa manhã me render diante do teu poder, diante da tua presença, e que nada, ó Deus, interfira no agir do teu Espírito, Senhor Deus, para falar conosco nessa manhã. Que não haja interferência nem da minha pessoa, nem dos meus pensamentos, ó Deus, mas que seja o teu Espírito comunicando, Senhor Deus, com a igreja que é do Senhor, com a igreja que é propriedade exclusiva do Senhor, para que nós saiamos daqui, Senhor Deus, cheios da tua presença, entendendo, ó Deus, que o Senhor tem algo excelente para nós. Cuida de nós, Senhor Deus, e nos deixa os nossos corações, os nossos ouvidos abertos e atentos a ouvir o que o Senhor tem para dizer nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós conhecemos a Bíblia, e nós sabemos que Deus criou todas as coisas. Deus, em 6 dias, com o poder da palavra, com o poder do haja, Ele criou todas as coisas. Haja luz, e a luz então passou a existir. Criou o firmamento, fez separação entre o dia e a noite, colocou luzeiros para guiar o dia, luzeiros para guiar a noite, colocou estrelas no céu, a lua, colocou o sol. Deus foi criando todas as coisas. Ele fez essa separação entre terra, a porção seca e a porção de água, criou os mares, os oceanos, criou os rios. Deus, Ele colocou a relva sobre a terra, sementes de todas as espécies. Deus foi criando todas as coisas. Ele fez separação entre o dia e a noite, a manhã. Ele criou os animais domésticos segundo as suas espécies. Ele criou os animais selvagens segundo as suas espécies. Deus foi criando tudo. E tudo que Deus criava, a Bíblia vai dizer, se você deve estar acostumado com esse texto, a Bíblia vai dizer: e viu Deus que tudo era bom. Viu Deus que tudo era bom. Deus foi criando todas as coisas, e ao final de cada dia, assim que Ele criava as coisas, Ele olhava e Ele via que aquilo era bom.
ele via que aquilo fazia sentido, ele olhava para a criação não como alguém envaidecido, mas como alguém que tem um senso crítico e olhava e falou, isso aqui é bom. Quando João está escrevendo o primeiro capítulo do seu evangelho, ele vai dizer que por meio, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. O verbo, ou a palavra, outras traduções vai dizer que no princípio era a palavra, ele está falando do próprio Jesus. Então tudo isso foi criado por meio de Jesus. Por causa de Jesus, ele é o verbo, ele é a palavra, e é por causa dele que todas essas coisas foram criadas. E depois vendo tudo isso que era bom, então Deus criou no sexto dia, ele cria o homem, ele forma o homem do pó da terra, ele modela, nós podemos conjecturar e eu posso ver talvez o Senhor formando, modelando o homem, colocando as propriedades, a estrutura do homem, e ele olha e vê que aquilo é bom, mas ainda falta, é só um homem, ainda falta algo, e a Bíblia diz que então, somente no homem, o Senhor sopra pelas narinas, e a partir daquele momento não é mais uma criação do Senhor, mas o homem passa a ser alma vivente, um ser com todas as propriedades do Senhor, porque Ele próprio sopra nas narinas daquele homem. A gente não vê o Senhor fazendo isso com os animais, a gente não vê o Senhor fazendo isso com as plantas, mas no homem Ele faz questão de soprar nas narinas, para que ele não seja apenas uma criatura, mas se torne ser vivente, alma vivente. E viu Deus que tudo que Ele tinha feito era bom, e quando Deus cria o homem, Ele vê que aquilo é muito bom. Mas nós entendemos, a primeira coisa que nós podemos aprender, e nós vamos passar por 5 pontos hoje. A primeira delas é que Deus, Ele tem um diagnóstico completo sobre nós. Talvez esse diagnóstico para nós seja muito simples, viu Deus que era bom. Mas Deus estava fazendo um diagnóstico sobre as estrelas, Deus estava fazendo um diagnóstico sobre a parte seca, sobre os oceanos, Deus estava fazendo um diagnóstico sobre o jardim, sobre as plantas, sobre os luzeiros. Hoje a ciência, ela fica doida querendo descobrir as coisas sobre o universo, sobre as profundezas do mar, e nós enxergamos, nós sabemos muito pouco. Até eu vi uma matéria esses dias dizendo que a gente sabe mais do espaço do que das profundezas do mar. Então a ciência hoje, ela fica buscando saber da onde nós viemos, como nós fomos feitos, qual é a nossa estrutura, e está tudo certo. Mas o próprio Deus já sabe de todas essas coisas, e a Bíblia vai dizer que Ele, vendo essas coisas, Ele viu que tudo era bom. Mas com o homem, Deus vai um pouco mais profundo, e Ele faz uma análise mais profunda, porque além de ver que era bom, além de ver, porque façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, além de se reunir a Trindade Santa, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e decidir um parâmetro para criar o homem, e qual era esse parâmetro? A nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, Ele reúne e Ele vai além, e Ele faz um diagnóstico preciso sobre a nossa vida. Não é bom que o homem esteja só. Um diagnóstico completo, um diagnóstico preciso. Não é só, está tudo bom, está tudo bem, é a nossa imagem, é a nossa semelhança. Deus identificou nas entrelinhas, Deus identificou ali no mais profundo do ser, porque eu preciso lembrar disso aqui, não existia pecado ainda, o homem não havia caído. Então não era um problema de pecado, não era um problema de caráter, não, o homem era perfeito, imagem e semelhança de Deus, mas Deus, na sua infinita graça, Ele olha para o homem e Ele fala, está faltando algo, não é bom que o homem esteja só. E mesmo com todos os afazeres que o homem tinha, se você prestou atenção no texto que nós lemos, Deus iria trazendo todos os seres viventes diante do homem, para que o homem nominasse esses seres viventes. Irmãos, imagina o trabalho, quanta criatividade Adão teve de colocar o nome em todos os animais. E aqui eu abro um parênteses, é por isso que a mulher foi criada depois, porque senão estava até hoje colocando o nome, trocando o nome, não gostei desse, não, vamos trocar esse nome vai ser outro. É verdade, irmãos. Brincadeira, irmãos.
Eu amo vocês, mulheres. Mas ia demorar um pouco mais, isso é fato. Porque mulher é indecisa, gente. Não, mas será que esse animal não pode chamar gavião? Está muito estranho esse nome. E aí ia querer mudar. Parêntese fechado, sigamos. Todos os afazeres, Deus colocou o homem como o guarda do jardim. Domine sobre todas as coisas. O Senhor deu muitas coisas, colocar nome nos animais. Ele também não era alguém que estava triste, não era alguém que estava vazio, porque ele tinha comunhão plena com o Senhor. O Senhor o visitava todos os dias na viração do dia. Ele não era alguém que estava ocioso, porque ele tinha trabalho para fazer, Deus tinha dado trabalho a ele. Ele não era alguém depressivo, triste, porque Deus estava visitando ele todos os dias, ele tinha comunhão plena. Mas Deus olha para ele e identifica: esse homem está sozinho, esse homem está só. Está tudo perfeito, está tudo maravilhoso, a criação é boa, a criação é maravilhosa, ele é a nossa imagem, ele é conforme a nossa semelhança, mas esse homem está só. O que é que eu entendo? Que na minha e na sua vida o Senhor faz um diagnóstico completo de nós. O Senhor, ele passa a gente no scanner, e ele entra no mais profundo do nosso ser, e ele sabe o que está faltando na minha e na sua vida. Você acredita que o Senhor, ele olha para você e ele identifica algo que está faltando na sua vida? E às vezes não é o que você está pensando que está faltando, às vezes não é o que você acha que está faltando, mas o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Senhor, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, ele nos escaneia, ele passa cada um de nós aqui pelo scanner, e ele consegue identificar o que está faltando para mim e o que está faltando para você. A primeira coisa que nós aprendemos é que Deus, ele tem um diagnóstico completo. Há 2 anos atrás, eu contava esse dia para alguns irmãos aqui, eu pastoreava lá em Utah, e a gente entrou num período assim de não cuidar muito bem da saúde, e eu estava pesando 110 quilos, pré-diabético, com gordura no fígado, um monte de coisa, e eu desmaiei uma vez lá, e virou uma dificuldade. Outro dia, no final do culto, se não é um irmão me segurar lá, eu tinha caído, tinha desmaiado. Aí a gente foi para o Brasil, e nós ficamos lá quase 30 dias no Brasil, irmão, de médico a médico, de consultório a consultório, mas assim, tudo quanto é tipo de exame que você imaginar, eu fiz. Me fizeram um diagnóstico completo, checaram tudo, e muitas vezes a gente não faz um diagnóstico completo, porque a gente tem medo de descobrir coisa. Quem é homem aqui vai me entender, a gente não gosta de ir para o médico, porque a gente acha que se a gente for para o médico, a gente vai descobrir coisa. Então é melhor não saber, porque se a gente começa a saber, a gente tem que tratar, a gente tem que mudar hábitos. Mas o Senhor, nessa manhã, ele passa a minha vida, a sua vida, num raio-x espiritual, fazendo um diagnóstico completo, entendendo: olha, eu sei o que está faltando para você, eu sei o que tem faltado na sua vida, não para nos acusar, mas para nos dizer que eu entendo aquilo que tem faltado para você, eu entendo aquilo que não tem sido completo para você. Eu estou a par, eu estou entendendo. Eu não sou um Deus que simplesmente criei todo mundo no atacado, e aí vocês que se viram. Não, eu entendo o que falta na tua vida. Eu entendo a tua necessidade. A segunda coisa, a primeira, Deus tem o nosso diagnóstico completo. A segunda, tem coisas que Deus não vai pedir. Irmãos, tem coisas que Deus sabe que se Ele pedir para nós, a gente é um povo apegado. Vocês vão ver, sábado que vem vai ter gente que: não, pastor, não joga isso aqui fora não, pastor, olha aqui, uma hora serve para alguma coisa. Irmão, está 3 anos aqui nesse lugar aqui, não precisou ainda, não vai precisar não, irmão, vamos liberar. À medida que você libera o velho, Deus manda o novo. Ó, e eu tenho um testemunho disso. Há poucos meses atrás, aqui na nossa igreja, tinha um sofá ali, velho ali, que estava puro ácaro. E a pastora falou assim: vamos jogar esse sofá fora. E na hora, eu confesso, eu fiquei até assim: nossa, mas jogar fora, vai ficar sem sofá aqui, para as irmãs amamentar ali, que negócio estranho, né? Aí ela falou: não, vamos jogar esse velho fora, que Deus vai dar um novo. Irmãos, foi uma semana depois, nós não ganhamos um não, nós ganhamos 21 sofá novo na caixa. Quem está aqui há mais tempo lembra, a gente fez aqui uma campanha, né, uma doação simbólica de $100, quem quisesse levar, o sofá mais barato custava 600.
E o pessoal veio, doou e levou embora, fez a doação, e com esse dinheiro a gente fez aqui um upgrade grande aqui no Ministério Infantil. Deus, Ele não tem problema em nos dar as coisas, mas tem coisas que Deus não vai pedir para nós, porque Ele sabe que se Ele pedir, a gente não vai dar. A gente é apegado, a gente é emocionalmente apegado, a gente é materialmente apegado com as coisas, a gente quer reter, mas pela necessidade de ter tudo feito, Deus vai nos colocar em sono profundo, para nos tirar aquilo que precisa ser tirado. Imagine Deus chegando para Adão e falando assim: Adão, eu vou te dar um presente, mas para eu te dar um presente, eu vou ter que tirar uma costela sua. Adão já ia proteger aqui a área da costela. Não, eu sou completo, eu sou perfeito, eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Não vai tirar a costela de mim não, vai ficar faltando. Depois, qual vai ser o efeito colateral disso, de eu não ter uma costela? Irmãos, às vezes Deus está pedindo para nós, você quer isso que você está me pedindo? Então eu preciso tirar algumas coisas da sua vida. Aí você fala: não, porque daí eu vou estar perdendo, porque daí não vai ser mais legal, porque daí eu vou ter falta de alguma coisa. Por que eu preciso perder algo para ganhar outra coisa? A gente começa a debater com Deus. E vai ter momentos na nossa vida que o Senhor, por ter feito um diagnóstico em nós, Ele não vai pedir, Ele vai colocar a gente em sono profundo. E quem está em sono profundo, irmão, pode cair o mundo. Lá em casa tem dia que a Alissa chora, tem dia que os meninos, nessa semana que eu estava doente, vai lá na nossa cama e eu nem acordo. No outro dia eu acordo aqui, ó. Que dia lindo. A pastora olha para mim e fala assim: seu sem vergonha, eu acordei umas 4 vezes na noite, eu não aguento mais, eu estou quebrado. Eu falei: acordou por quê? Sono profundo. Eu não brinco de dormir não, irmão. Se nós falar aqui, vamos tirar um nap aqui agora de 5 minutos, eu gasto 30 segundos para dormir aqui agora. E eu durmo 5 minutos e acordo assim, ó, renovado. A minha esposa não, ela tem que fingir que está dormindo, treinar que está dormindo, para depois dormir. É uma meia hora, eu já estou a meia hora na frente dormindo e ela já está ali. Deus às vezes vai colocar a gente em sono profundo, para que por meio deste sono Ele possa fazer as obras necessárias, as retiradas necessárias da nossa vida. Às vezes você acha assim: nossa, mas parece que eu estou dormindo, estou vendo a vida passar. Parece que eu já estou há 5 anos, 10 anos, 8 anos, 3 anos nessa terra e eu não vejo nada acontecer. É porque Deus de repente está te colocando num sono profundo, para que Ele tire o que precisa ser tirado da sua vida. Porque se Ele deixar você acordado, você vai relutar. Aqui nós vemos Deus criar a primeira anestesia geral. Ele coloca o homem para dormir, e Ele tira do homem aquilo que era necessário, antes dele dar para o homem aquilo que o homem precisava. Eu vou falar de novo. Deus tira do homem aquilo que é necessário, antes dele dar para o homem aquilo que o homem precisa. Deus vai tirar de mim, Deus vai tirar de você aquilo que Ele precisa, antes dele dar aquilo que é necessário para nós. Eu não sei o que é, mas vai ter coisas que Deus não vai pedir, porque se Ele pedir, você não entrega. Se Ele pedir, você não solta. Se Ele pedir, você vai mexer. Não, pode tirar, Deus, mas aí você está acordado, aí Deus vai tirar a costela, você está mexendo toda hora, você vai comprometer o agir de Deus. Tem coisas que Deus não vai pedir. 3, mas tudo que Deus tirar é só um pedaço, se comparado ao que Ele nos dá. Do homem Ele tira uma costela. Irmãos, vamos pegar uma costela que a gente está acostumado, uma costela daquela barbecue, o tamanhozinho daquela costela, porque a costela, eu imagino, é um osso só, é só uma costelinha. A gente tem várias aqui, tem gente que não consegue contar mais, né? Está meio, né? Deixa para lá. Essa é outra pregação. Tem uns irmãos aí que estão pegados aí para poder ir na academia, e bicicleta e tal, joia, maravilha, mas tem gente que não consegue contar as costelas. Deus tirou uma costela somente, para que por meio dessa costela, olha só quão insignificante foi o que Deus tirou, porque Deus Ele traz, e por meio dessa mulher,
Deus tira por meio dessa costela, Deus cria uma mulher, e quando Ele apresenta ao homem, Ele vai falar: essa de fato é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. O que é que nós entendemos? O que Deus tem para tirar da nossa vida não é perca, é muito insignificante perto daquilo que Ele tem para nos dar. Eu quero que você entenda isso nessa manhã, porque quando a gente fala de tirar coisas, de colocar em sono profundo, de entregar nossa vida para Deus, fazer um diagnóstico, está expondo a nossa vulnerabilidade diante de Deus. Mas toda vulnerabilidade diante de Deus é nada perto daquilo que Ele tem para entregar para nós. Ele vai tirar um pedacinho apenas, e por meio desse pedaço Ele vai fazer coisas infinitamente melhores do que aquilo que Ele tirou da minha e da sua vida. Não fique chorando pelo que Deus tirou de você. Ah, mas os meus amigos me abandonaram. Ah, mas eu perdi aquele emprego. Ah, mas e as companhias que eu tinha, a mesa farta. Ah, mas e os relacionamentos. Ah, mas e a vida boa no Brasil. Ah, mas e o carro, o status, isso, aquilo. Não chore perto daquilo que Deus tirou, porque isso não se compara com aquilo que Ele vai te entregar. Não se compara. Às vezes você está se preocupando com coisas. Irmãos, eu tenho um testemunho que quando acabou a pandemia, a gente foi voltando para as pessoas iam voltar presencial, a trabalhar presencial. Eu morava em Utah, a igreja já tinha ali um certo tamanho, uma certa quantidade de pessoas. E eu me lembro que eu falei para Deus: Deus, eu não posso voltar a trabalhar presencial, porque eu preciso cuidar da igreja. Só que ao mesmo tempo, aquela empresa, ela tinha pagado a metade dos meus processos imigratórios. Eles não tinham dado a documentação para fazer por eles, eu tinha feito por um outro, por habilidades especiais, sem precisar de sponsor, mas eles tinham voluntariamente pagado a metade para mim. Falei: Deus, se eu peço para sair, se eu falo que eu não vou voltar para o escritório, vai ser ruim. Porque eles pagaram a metade, vai ser um negócio complicado. Então, ou eles vão aceitar que somente eu da equipe trabalhe home office, ou então eles vão me mandar embora. E eu pedi a Deus: por favor, faça isso por mim. E alguns meses depois, eles falaram: agora chegou a hora de voltar online, todo mundo vai voltar presencial. E aí ele me pediu para ficar no final da reunião, e ele falou assim: Bruno, eu tomava conta da parte de aplicativos da empresa. Ele falou assim: a gente não está fechando aplicativos, agora a gente está sentindo os efeitos da pandemia, e eu infelizmente não tenho mais trabalho para você, eu preciso te demitir. E eu por dentro dei um glória a Deus assim bem grande. E aí ele falou assim: mas eu sei que você está comprando a tua casa, eu estava em processo de comprar minha casa. Que dia que é o closing, o fechamento da tua casa? Eu falei: é dia 20. Isso era dia 16, e ele falou assim: então eu não vou te demitir até lá, para não atrapalhar. Quem já comprou casa sabe, qualquer coisinha que muda no crédito, antes do fechamento, dá problema. Ele falou: então eu não vou te mandar embora, para que não atrapalhe no fechamento da tua casa. Eles me mantiveram por mais aquela quinzena, aqueles 15 dias, aquelas 2 semanas, pagou o meu salário sem eu trabalhar essas 2 semanas, e depois na quinzena seguinte eu estava em Las Vegas fazendo o culto da nossa igreja lá, e eles me mandaram um pagamento. Eu falei: não, liguei para eles, mandaram errado. Não, o Mike falou que é para mandar, isso aí é um bônus, uma bonificação para você, por todo o trabalho que você prestou para ele. Mas segura aí que ainda não acabou não. Passou 15 dias depois, eu arrumei um trabalho ganhando 30% mais que eu ganhava naquele trabalho, 100% remoto. Eu vou ficar chorando pelo que Deus tirou? Se primeiro fui eu que pedi? Irmãos, às vezes nas nossas orações a gente ora e não percebe. A gente ora: Senhor, me livra de todo mal. Aí Deus te afasta daquela pessoa fofoqueira, você acha ruim. Aí Deus te afasta daquelas amizades que viviam escarnecendo e falando mal das pessoas, e falando mal da igreja, da noiva de Cristo, você acha ruim. Aí você fala: Deus, me afasta, me livra. Às vezes você já fez uma oração, e se você é das antigas, você já fez ela em cântico: tudo entregarei. Aí Deus fala: é tudo mesmo, então me dá aqui. Você fala: não, eu estava brincando. Deus ouve conversas que nós não ouvimos. Por isso, não se queixe quando Ele tirar certas coisas das suas mãos, do seu convívio. O que Ele vai tirar é só um pedaço, perto de tudo que Ele tem para nos dar.
Deus, eu aprendi algo com essa ministração, Deus ele vai compensar. Não, pastor, você está falando errado, Deus vai recompensar. Não. Recompensa é aquilo que você dá a alguém porque ela fez algo em troca. Os Estados Unidos têm muito isso. Quem quiser fazer uma graninha extra aí, ó, eu tenho uma dica para te dar. Captura o Maduro. Se eu não me engano é 22 milhões de dólares. Captura o Maduro. Gente, isso está na internet, né? Meu Deus. Não, gente, brincadeira. Captura ninguém não. Meu Deus. Depois nós edita. Captura lá o rapaz lá vizinho do Brasil, lá, Roraima. Recompensa, você entrega ele para a justiça e a justiça te passa 20 milhões. Ou por uma informação que leve à captura. Recompensa, você dá algo e você recebe algo. Mas sabe o que é compensar? Eu fui pesquisar, os irmãos sabem, eu sou amante de dicionário, né? É a falta do grego, do hebraico, a gente vai para o dicionário português. Compensar. A compensação é algo necessário para dar equilíbrio a uma pessoa ou uma ação que esteja em desvantagem. Deus tira algo de nós, aí nós achamos, nossa, eu estou em desvantagem. Aí sabe o que Deus faz? Deus apenas compensa a gente, para que a balança fique equilibrada. Você acha que Deus vai te deixar em desvantagem? Você acha que Deus vai te deixar abatido? Você acha que Deus vai te deixar chorando por algo que Ele tirou de você? Não, Ele é compensador. Aleluia. Deus interrompe a nossa história com um então. Essa palavra, então. Já viu quando alguém pergunta? No gabinete acontece muito isso. Alguém chega, conta, geralmente eu ouço a pessoa primeiro, deixa ela falar bastante, aí ela fala. Quando termina, aí eu falo, então. E aí você começa. Geralmente, enquanto a pessoa está falando, o pastor Wes vai saber disso. Os pastores aqui da casa, o pastor Noel vai saber. A pessoa fala, o Espírito Santo já está te dando a estratégia aqui enquanto ela está falando. Ela não sabe nada, a nossa mente está assim, ó. Está trabalhando, porque o Espírito Santo já está dando ali o direcionamento. E aí, quando a pessoa termina, você fala, então. E aí você começa. Deus, ao longo da história, Ele interrompe a nossa história e a história da humanidade como então. Jesus acabou o vinho do casamento. Então entra Jesus e a Maria diz, faz tudo que Ele estiver mandando. Abraão e Sara não tinham filhos. Então Deus aparece e fala, ó, essa mulher vai conceber. Aí Golias zombava do povo de Deus, estava 40 dias zombando. Então aparece Davi, um jovem pastor de ovelhas, e muda aquela situação. Agar, ela estava longe, esperando Ismael morrer, era o fim da linha. Então Deus abre os olhos dela, e ela vê uma água ali, um oásis no meio do deserto. Adão estava sozinho, então Deus o fez cair em sono profundo. Deus, Ele separa, Ele interrompe a nossa vida com um então. A minha vida estava tudo bem no Brasil. Eu tinha minha empresa, tinha 4 meses que eu tinha comprado a minha casa. Pastora Tainara não precisava trabalhar. Nós estávamos numa boa igreja, vivendo um bom momento da nossa vida. Então, Deus fala comigo uma tarde e diz, vai para a América. Aí a gente ouve e obedece, mas aí começa o processo de Deus, começa Deus retirando os pedaços que não fazem mais parte da minha e da sua história. Hoje a gente olha para trás e observa, claro, infinitamente vezes melhor, tudo que Deus tirou da minha vida é infinitamente pior, menor, insignificante, perto de tudo que Deus nos colocou hoje. Mas no processo isso é difícil de entender. Mas deixa eu te falar uma coisa, Deus vai chegar na sua vida, na minha vida com um então. Não se preocupe com a situação adversa desse momento. Tudo isso que eu citei aqui eram situações adversas. Era Abraão que não tinha filho, era o casamento que não tinha vinho, era o exército que não tinha alguém para enfrentar Golias, era Agar que não tinha sustento para o seu filho que ia morrer, era Adão que estava sozinho, mas tudo isso foi modificado pelo então de Deus. O então de Deus vai chegar na minha e na sua vida para dividir a nossa história, entre antes do que Deus fez e depois do que Deus fez. Antes você tinha até o corpo completo, tinha até a costela, mas estava sozinho.
Deus, ele vai chegar. Ah, mas você não fazia isso, mas você não fazia aquilo. Nossa, mas lá no Brasil não era melhor. Nossa, mas lá não era assim. Aí você vai responder só assim, então, né? Então, mas Deus entrou na minha vida, mas Deus me trouxe para esse lugar, mas Deus me chamou para uma obra muito maior. Então, 5, Deus nunca tira algo e deixa o buraco. A Bíblia vai dizer que ele tira a costela e tapando o lugar com carne. Deus nunca vai tirar algo da sua vida e vai deixar o buraco ali. Sabe por quê? Porque buraco causa infecção. Ferida aberta vai causar bichos, vai matar. E Deus não é irresponsável. A Bíblia disse que ele tapou o lugar com carne. A costela saiu, mas o buraco não ficou. A costela saiu, mas a mulher foi gerada, a auxiliadora idônea, aquela que tem a mesma essência, aquela que poderia ajudar e fazer coisas que Adão não poderia fazer. A costela saiu, mas a mulher foi gerada. Ele caiu em sono, mas ao acordar ele tinha uma mulher, uma auxiliadora para o ajudar em tudo. Sabe, às vezes vai doer. Às vezes a gente vai olhar e falar, meu Deus, mas e o buraco? Às vezes vai ficar a cicatriz, mas a cicatriz é uma lembrança de tudo, todos os feitos de Deus na nossa vida. De tudo que nós fizemos até hoje para chegar onde nós estamos. Deus, ele nunca vai deixar o buraco na sua vida. Pastor, mas eu tenho sentido um vazio tão grande. Esse vazio é do tamanho de Deus. Tem até uma música, se eu não me engano, é do Fruto Sagrado, ou do Metal Nobre, ou da Oficina G3, um desses antigos aí, só quem é das antigas vai saber. Uma dessas músicas dizia que o vazio no peito é do tamanho de Deus. Preencha esse vazio com o tamanho de Deus e você não vai ter vazio nenhum mais. Todos os demais vazios, todas as demais coisas que vão ser porventura retiradas da sua vida, serão preenchidas com algo infinitamente melhor e maior. Deus nunca tira algo e deixa o buraco para trás. Ele nos faz cair em sono, mas quando nós acordamos, algo infinitamente melhor está nos esperando. Eu quero que vocês coloquem de pé. Tem coisas na nossa vida que Deus vai ter que colocar a gente para adormecer. O título dessa mensagem, ela não é uma mensagem nova. O título dessa mensagem é Deus tira o bom para nos dar o excelente. Acho que o Luciano mencionou aqui o dia que ele fez a oferta. Lembra que tudo estava muito bom e viu Deus que isso era bom. E viu Deus que isso era muito bom. Mas sem a mulher, pastor Wes, era só bom. Sem a mulher, Adão ia sobreviver, sim ou não? Temos divergências aqui, pastor. Bom, eu vou ser sincero, sem minha esposa a gente brinca, eu sou um pepino. Sem minha esposa, eu não sei achar um garfo em casa. Eu e a Alissa, nós sobrevivemos, filha. A pastora Tainara, pela primeira vez, veio no Coroada sem a Alissa. Então ficou as 3 crianças. E tá os 3 vivos, irmãos. Assim, com alguns percalços, né? O grande foi o livramento que Deus deu. Mas tá lá, tá viva, tá feliz ali, irmãos. Sabe, Deus tira o bom para nos dar o excelente. E viu Deus que tudo era bom. O homem sem a mulher viveria, teria comunhão com Deus, porque lembra, o pecado não tinha entrado ainda na humanidade. Mas ele só seria excelente com uma auxiliadora idônea, uma auxiliadora com a mesma essência. Irmão, se você quer viver o bom, está tudo certo. Às vezes você já está vivendo o bom. Pastor, minha vida está tudo certo, financeiramente estou bem, estou organizado. Espiritualmente eu estou bem, pastor. Eu oro, eu jejum, eu busco a Deus. Pastor, olha, questão de imigração, está aí, Deus está fazendo. Não saiu ainda, mas está no caminho. Ou então já saiu, ou então estou na luta aí, pastor, mas está tudo bem. Eu estou bem, eu estou vivendo o bom. Mas saiba que Deus tem o excelente para nós. Deus tem o excelente para você.
eu preciso te dizer que existe algo maior, algo mais profundo, que eu e você podemos acessar. Vai custar talvez uma costela, mas é muito pouco perto do que Deus vai nos entregar em retorno. E às vezes, meu irmão, Deus vai te colocar em sono profundo, para precisar arrancar o que precisa ser arrancado, para precisar fazer o que precisa fazer, não porque Ele nos odeia, não porque Ele é um tirano, não, mas porque Ele nos ama e Ele sabe que o que Ele tem para entregar para nós é infinitamente maior e melhor do que o que nós já temos em mãos. Deus tira o bom para nos dar o excelente. Em sã consciência a gente não vai querer entregar para o Senhor, mas como diz aquela canção, tudo entregarei. Se você já cantou essa canção, Deus ouviu. E se Ele ouviu, Ele tem liberdade para te colocar em sono profundo e fazer as cirurgias, as retiradas que precisam ser retiradas. Numa dessas, talvez Deus está nos colocando para dormir, para que um pedaço, e um pedaço apenas, seja retirado, mas que através desse pedaço algo totalmente novo aconteça nas nossas vidas. Eu quero que você feche seus olhos. Às vezes Deus quer tirar pedaço aqui nessa manhã, e às vezes Deus quer tirar o orgulho. Deus quer tirar a tua razão. Ah, pastor, mas aquilo ali não foi eu, não foi culpa minha. Eu tenho razão nessa história. Irmãos, eu aprendi que quem quer ter razão nunca tem nada. Abra mão da sua razão. Deixa Deus tirar esse pedaço, porque às vezes você está morrendo abraçado à razão. Deixa Deus tirar esse pedaço. Perdoa. Dê o primeiro passo. Resolva o que precisa resolver. Quebra esse orgulho, como nós cantamos aqui. Às vezes Deus vai tirar o pedaço da religiosidade. Não, mas para ser crente, para a igreja ser boa, para Deus me ouvir, tem que ser assim. Às vezes Deus quer quebrar lapsos de religiosidade aqui, nessa manhã. Às vezes Deus quer arrancar pedaços do vício. Vício é tudo aquilo que ocupa o lugar que é de Deus. A gente talvez tenha a tendência de achar que os vícios são só bebida, cigarro, pornografia. Vício é tudo aquilo que toma o lugar que é do Senhor. E talvez Deus quer tirar pedaços hoje aqui. Talvez Deus quer tirar a vergonha, o medo, a insegurança, a depressão, a ansiedade. Deus quer arrancar pedaços aqui nessa manhã, mas você precisa entregar a Ele, ou então Ele vai te colocar em sono profundo, porque Ele vai fazer o que for preciso para te levar para onde Ele quer. Mas é muito melhor se você deixar Ele fazer o que precisa ser feito. Então eu vou te convidar nessa manhã para você entregar para o Senhor, por meio da simbologia do altar. Venha entregar para o Senhor um pedaço, aquilo que você sente que está te atrapalhando a ir para um nível diferente, ou aquilo que às vezes Deus já te pediu, porque Deus fala, às vezes Deus já te pediu. É o medo. Para de ser medroso, ser forte, ser corajoso. Não te mandei eu. Aí você está indo, não, mas eu não tenho certeza. Às vezes Deus está mandando tirar o orgulho e você não quer, não, porque eu sou assim. Eu tanto com a razão, eu sou assim. Abra a mão da sua razão hoje. Você está morrendo por causa dessa razão. Abra a mão da sua religiosidade. Abra a mão dos seus conceitos. Abre mão dos seus pensamentos. Abra a mão do seu querer. Abra a mão daquilo que você idealizou na tua cabeça como sendo algo. Não, isso aqui é a ideia perfeita, e você pinta aquela ideia e não acontece, você fica frustrado. Abre mão da frustração. Abra mão da depressão. Abra mão da ansiedade. Essa é uma manhã para nós nos entregarmos na presença do Senhor. É só um pedacinho. Eu não posso te garantir que não vá doer. Eu não posso te garantir que não vá ficar uma cicatriz.
mas eu posso te garantir que é somente um pedaço, e o pedaço é muito pequeno, é muito insignificante perto daquilo que Deus tem para dar para você. Deus tira o bom para dar o excelente. Deus está te colocando em sono profundo. Esse momento aqui é sono profundo de Deus. Deus está tirando. Eu quero que você se conecte com Ele agora. Ele está tirando o que precisa ser tirado. Ele está tocando no que precisa ser tocado. Talvez vai vir imagens na sua cabeça de momentos em que você foi magoado, de momentos em que você se sentiu fraco, abandonado, de momentos relacionados com aquilo que você veio entregar diante do Senhor. Mas ao se levantar daqui, como profeta dessa casa, eu profetizo: você verá uma auxiliadora idônea, você verá o excelente de Deus na sua vida. Talvez seja só um vislumbre, talvez seja só o começo, mas você verá o novo de Deus, porque você entregou a Ele o pedaço que lhe cabia para que Ele fizesse. Você está entregando o bom ao Senhor para que Ele faça o excelente sobre a tua vida. O altar está aberto para você. Se você quiser vir, nós já temos pessoas aqui, mas se você quiser vir, venha, porque talvez seja hoje o agir de Deus, o extraordinário de Deus sobre a tua vida. Enquanto o louvor vai ministrar, eu quero que você venha. Eu quero que você venha ao altar. Os pastores da casa, os presbíteros, diáconos, líderes de guerra, nos ajude aqui. Vamos orar e impor as mãos sobre os nossos irmãos que estão aqui à frente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.